Por 7 longos anos, o mundo da música ficou com uma pergunta na cabeça. Onde é que foi parar o Radiohead? O silêncio de uma das maiores bandas do planeta gerou um monte de teorias, muita saudade. Mas olha, a espera acabou. E a verdade por trás desse sumiço é muito, mas muito mais complexa do que qualquer fã poderia ter imaginado. Afinal, por que eles pararam e o que, depois de tanto tempo, fez com que eles voltassem? Durante anos, os fãs é que foram os detetives dessa história. Hoje, a gente vai colocar todas as teorias na mesa e comparar com a verdade surpreendente contada pelos próprios membros da banda. Bora voltar um pouquinho no tempo, lá para 2018. O Radiohead termina a turnê do álbum A Moon-Shaped Pool. E, de repente, puf, silêncio. Para uma banda que, vamos combinar, definiu o som de gerações, esse desaparecimento não foi só uma pausa não. Foi um verdadeiro buraco na indústria da música. Agora, se tem uma coisa que compete com a complexidade da música do Radiohead, é a dedicação dos fãs deles. Eles simplesmente não aceitaram o silêncio. Os fóruns online viraram tipo quartéis generais de detetives, sabe? Cada projeto paralelo, cada entrevista, tudo era uma pista a ser decifrada. E a intensidade disso, gente, era palpável. Essa citação aqui de um fã no Reddit resume tudo. Eles sabem que nós estamos morrendo por uma turnê. Não era só um desejo. Era quase uma necessidade coletiva por qualquer sinalzinho de que a banda ainda existia. E as pistas estavam por toda parte, os fãs não deixaram passar nada. Enquanto Tom York e o Johnny Green estavam lá explorando um som mais cru com o The Smile, os outros membros também estavam ocupados. O Ed O'Brien no projeto solo dele, Johnny fazendo trilha de filme, o Colin e turnê com Nick Cave. A banda estava ativa, só que separada. E para quem acompanhava, cada projeto desses era uma pecinha de um quebra-cabeça gigante. Juntando todas essas peças, os fãs montaram uma linha do tempo que parecia perfeita. Os projetos paralelos iam acabar em 2025, aí a banda se reuniria, anunciaria uma turnê para 2026 e finalmente um novo álbum em 2027. Fazia todo sentido, né? Era uma previsão lógica, até meio reconfortante. Só que a história real estava sendo escrita bem longe dos olhos do público. E bem no meio de todo esse mistério tinha uma peça-chave, o The Smile. Com o Tom e o Johnny no comando, a pergunta era inevitável. Isso era só um projeto paralelo ou era o futuro do Radiohead se mostrando com um nome diferente? A análise dos fãs foi, olha, cirúrgica. Pensa assim, o Radiohead é uma máquina de altíssima pressão, com som construído em camadas, meticulosamente pelos 5 membros. Já o The Smile era mais cru, mais solto, mais livre. Era a criatividade do Tom e do Johnny sem todo o peso e a expectativa que o nome Radiohead carrega. Uma liberdade que talvez eles não sentissem desde o comecinho da banda. É mergulhando nesses detalhes que a gente consegue entender a história completa, né? E se você também curte essas análises que vão a fundo, aproveita agora e já se inscreve aqui no canal Opa News BR. Assim você não perde nenhuma das nossas investigações. Pois é, depois de anos de especulação, a verdade finalmente apareceu. E ela era muito mais pessoal, muito mais dolorosa do que qualquer teoria poderia ter previsto. Vamos ver agora o que realmente estava rolando nos bastidores. A primeira peça dessa verdade veio do próprio Tom York. Ele revelou que, apesar dos shows incríveis de 2018, a banda sentiu que estava chegando perto de um abismo. A energia que a gente via no palco escondia uma fratura interna que estava prestes a se romper. E o ponto crucial é este. O York estava lidando com um trauma muito profundo. A ex-esposa dele, a Rachel Owen, faleceu em 2016 e ele confessou que nunca parou de verdade para processar o luto. A dor era tanta que tocar piano, que sempre foi uma fonte de consolo para ele, se tornou algo fisicamente doloroso. A música, de repente, doía. E essa crise não era só com o Tom, não. O Ed O'Brien foi brutalmente honesto. Ele disse que estava de saco cheio do Radiohead. O sentimento de desconexão, de esgotamento, era geral. E isso estava ameaçando a própria existência da banda. A jornada do Ed foi, literalmente, do inferno à redenção. Depois do esgotamento da turnê, ele enfrentou uma depressão profunda. Mas foi lá no fundo do poço que ele redescobriu uma coisa essencial: o amor pelos companheiros de banda, uma irmandade de décadas. E foi essa reconexão pessoal que abriu a porta para a reconexão musical. E foi justamente essa redescoberta dos laços e a superação dessas crises pessoais que prepararam o terreno para o que parecia impossível: o retorno do Radiohead. Uma nova fase começou a se desenhar no horizonte. E então, em setembro de 2025, o silêncio foi quebrado.
Com um anúncio simples, direto, o Radiohead confirmou. Eles estavam de volta. Uma série de shows na Europa marcando o fim de um hiato que durou quase uma década inteira. Segundo o baterista, o Philip Selway, o retorno começou de um jeito super despretensioso. Eles se juntaram para tocar sem plano nenhum, só pela música. E foi nesse momento que a mágica aconteceu de novo. A alegria de estarem juntos, no mesmo lugar, criando som, reacendeu aquela chama que parecia totalmente apagada. O retorno já tem data e local, não é mais teoria. Uma turnê europeia no final de 2025, que vai passar por cidades icônicas. Por enquanto, é um retorno mais focado, mas a pergunta que todo mundo está se fazendo é: e o que vem depois disso? Isso leva a gente para a grande questão, né? O que essa turnê representa? É um novo começo? Com as energias renovadas, é uma turnê de despedida para fechar um ciclo com chave de ouro? Ou será que esses shows são um aquecimento para o finalmente lendário 10º álbum de estúdio? A história claramente ainda não chegou ao fim. Uma coisa certa, a saga do Radiohead está longe de acabar, e a gente vai estar por aqui para contar cada novo capítulo. Para não perder nenhuma atualização sobre a banda e outras grandes histórias do mundo da música, se inscreve agora aqui no canal Opa News BR. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.